O riso cortou através a sala de jantar como vidro quebrado. Judith Ashford inclinou seu copo de vinho em direção ao homem na camisa de flanela gasta, seu sorriso pingando com pena. Ainda dirigindo aquela velha picape. Cole, você sabe, Verônica teria querido o melhor para Rosie. Ao redor da mesa, vestidos de seda e relógios de designer brilhavam sob o lustre. Cole Brennan sentou-se em silêncio, suas mãos calejadas repousando sobre os pequenos dedos de sua filha sob a toalha de mesa. 8 anos de idade, e Rosie havia aprendido a manter seus olhos baixos quando os Ashford falavam sobre seu pai. Ninguém notou a forma como o maxilar de Cole apertou. Ninguém viu o aço silencioso por trás de seus olhos cansados. Mas quando Preston Calloway, o rico noivo de Brooke, casualmente mencionou um jato particular que ele havia avistado no aeroporto semana passada, um nome em sua cauda iria virar esta sala inteira de cabeça para baixo. E de repente, cada palavra cruel que eles jamais haviam falado estava prestes a lhes custar mais do que eles poderiam imaginar. A propriedade Ashford espalhava-se por 3 acres de gramado bem cuidado em Greenwich, Connecticut. Portões de ferro ostentando o brasão da família abriram-se enquanto a picape azul desbotada de Cole roncava pela entrada de paralelepípedos. O motor tossiu 2 vezes antes de se acalmar em silêncio, um som que parecia quase apologético entre o desfile de sedãs de luxo alemães e carros esportivos italianos enfileirando a entrada circular. Cole sentou por um momento, suas mãos ainda agarrando o volante, observando a luz do sol da tarde dançar pela fachada de calcário da mansão. Ao lado dele, Rosie pressionou o nariz contra a janela, sua respiração embaçando o vidro enquanto ela contava as janelas no 2º andar. Papai, esta casa tem mais janelas do que todo o nosso prédio de apartamentos. Ela sussurrou, sua voz carregando aquela mistura de admiração e incerteza que crianças reservam para lugares onde elas sentem que não pertencem bem. Cole estendeu a mão e alisou uma mecha solta de seu cabelo cor-de-mel, o mesmo tom que sua mãe uma vez teve. Ele a havia vestido em seu melhor vestido de domingo, um número de algodão azul pálido com pequenas flores bordadas ao longo da bainha. Ele tinha 3 anos e ligeiramente muito curto agora, mas Rosie havia insistido em usá-lo porque sua mãe o havia escolhido. Cole não tivera coragem de discutir. Ele saiu da caminhonete e caminhou ao redor para abrir a porta de Rosie, erguendo-a para baixo na entrada com facilidade praticada. O cascalho rangia sob suas botas de trabalho, botas que ele havia polido naquela manhã, até que elas quase passavam por apresentáveis. Sua camisa de flanela estava limpa e passada. Seus jeans livres das manchas de óleo que geralmente marcavam seus dias de trabalho. Era o melhor que ele podia fazer, e ele sabia que não seria suficiente. Nunca era suficiente para os Ashford, mas Rosie havia querido vir. Ela queria ver sua avó, sua tia, a família que permaneceu depois que sua mãe se foi. E Cole andaria através do fogo por sua filha. Então entrar nesta casa parecia uma coisa pequena em comparação. A porta da frente abriu-se antes que eles chegassem aos degraus, e Howard Ashford apareceu na soleira. Ele era um homem alto em seus 60 e tantos anos, com cabelo prateado penteado para trás de uma testa patrícia e o tipo de bronzeado permanente que vinha de invernos em Palm Beach. Seu blazer azul marinho provavelmente custava mais do que o pagamento da caminhonete de Cole, e seu sorriso continha todo o calor de uma transação comercial. Cole, ele disse, estendendo sua mão em um gesto que conseguiu ser tanto acolhedor quanto desdenhoso. Que bom que você pôde vir, e lá está minha neta. Ele se abaixou ao nível de Rosie, e por um momento, algo genuíno piscou em seus olhos. Você se parece mais com sua mãe a cada dia, querida. Rosie sorriu timidamente e encostou-se na perna de seu pai. Cole colocou uma mão protetora em seu ombro, sentindo os ossos delicados sob sua palma calejada. Obrigado por nos convidar, Howard. Rosie tem estado ansiosa para ver a todos.
As palavras pareciam pesadas em sua boca, frases diplomáticas que ele havia ensaiado durante a viagem para cá. A verdade era mais complicada. A verdade sempre era quando se tratava dos Ashford e seu mundo cuidadosamente construído de aparências e expectativas. Eles entraram no saguão e a casa os engoliu em sua grandiosidade. Um lustre de cristal do tamanho da mesa da cozinha de Cole pendia do teto abobadado, projetando luz prismática pelo chão de mármore polido até um brilho de espelho. Flores frescas e arranjos que provavelmente custavam uma semana de seu orçamento de supermercado adornavam mesas antigas. O ar cheirava a lustramóveis e dinheiro antigo, aquele cheiro particular de riqueza geracional ao qual Cole nunca havia se acostumado completamente durante seus anos com Verônica. Ele a havia amado apesar deste mundo, não por causa dele, e ela o havia amado da mesma forma, escolhendo uma vida muito mais simples do que aquela em que ela havia sido criada. A sala de jantar já estava cheia de vozes quando eles chegaram. Judith Ashford sentou-se à cabeceira da mesa como uma rainha mantendo corte, seu cabelo prateado perfeitamente penteado, seu terno Chanel impecável. Brooke, a irmã mais nova de Verônica, ocupava o assento à sua direita, seu anel de noivado capturando a luz cada vez que ela gesticulava, o que era frequentemente. Ao lado dela sentava-se Preston Calloway, um homem que Cole nunca havia conhecido, mas sobre quem havia ouvido bastante. Harvard Business School, dinheiro de família e transporte marítimo. O tipo de pedigree que fazia os Ashford praticamente tontos de aprovação. Várias tias, tios e primos preenchiam os assentos restantes. Um mar de etiquetas de designer e sorrisos praticados. Os olhos de Judith encontraram Cole no momento em que ele entrou, e sua expressão mudou quase imperceptivelmente. Era um olhar que Cole havia chegado a conhecer bem ao longo dos anos, uma mistura de tolerância e decepção, como se sua própria presença fosse um lembrete do maior erro de sua filha mais velha. Cole, ela disse, sua voz carregando aquele tom particular de falsa cordialidade. Que adorável que você pôde se juntar a nós. E Rosie, querida, venha dar um beijo na sua avó. Rosie obedientemente atravessou a sala e pressionou seus lábios na bochecha empoada de Judith, recebendo um tapinha na cabeça que parecia mais reflexivo do que carinhoso. Os olhos de Judith permaneceram em Cole enquanto ela falava. Ainda dirigindo aquela velha picape, Cole, você sabe, Verônica teria querido melhor para Rosie. As palavras caíram como pedras em água parada, enviando ondas de desconforto pelo peito de Cole. Ele sentiu o familiar aperto em seu maxilar, o aumento instintivo de raiva defensiva que ele havia aprendido a suprimir ao longo dos anos. Verônica teria querido muitas coisas. Ele pensou que ela teria querido ver sua filha crescer. Ela teria querido mais tempo, mais manhãs, mais dias comuns. A caminhonete não tinha nada a ver com isso. Mas ele não disse nada. Simplesmente guiou Rosie para os 2 assentos vazios na extremidade distante da mesa. A colocação em si uma declaração silenciosa sobre sua posição na hierarquia familiar. Brooke inclinou-se sobre a mesa, seu diamante piscando. Cole, você se lembra de Preston, não é? Meu noivo. Sua voz carregava a particular presunção de alguém apresentando um troféu. Preston estendeu sua mão com a facilidade praticada de um homem acostumado a ser admirado. Ele era bonito, aquela maneira genérica de clube de campo, com dentes perfeitos, e um aperto de mão firme que demorou apenas um momento demais, como se para estabelecer dominância. Cole Brennan, Preston disse, sua testa franzindo ligeiramente. O nome soa familiar por alguma razão. Nós nos encontramos antes? Cole balançou a cabeça, retirando sua mão. Eu não penso assim. Eu não viajo nos mesmos círculos. Era uma resposta honesta, entregue sem amargura. Mas Brooke riu como se ele tivesse feito uma piada autodepreciativa. Não, eu suponho que você não, ela disse, seus olhos se desviando para sua camisa de flanela com desdém mal disfarçado. Preston se move em círculos bastante elevados,
A empresa de transporte marítimo de sua família tem contratos com metade da Fortune 500. Ela apertou o braço de Preston possessivamente. Estamos procurando locais nos Hamptons para o casamento. Nada muito extravagante, apenas 300 convidados ou mais. A conversa fluía ao redor de Cole como água ao redor de uma pedra, tocando-o brevemente antes de passar para assuntos mais interessantes. Ele ouviu enquanto Howard discutia seu handicap de golfe enquanto Judith detalhava seus planos para redecorar a casa de verão. Enquanto vários parentes debatiam os méritos de escolas particulares em Manhattan, Rosie comeu sua sopa quietamente ao lado dele. Seus pequenos pés pendurados acima do chão, não alcançando o chão. De vez em quando, ela olhava para seu pai com olhos questionadores, e Cole oferecia um pequeno sorriso de tranquilidade. Eles eram uma equipe, os dois. Eles haviam sido desde o dia que Verônica fechou os olhos pela última vez. 1 hora após o jantar, Judith pousou seu copo de vinho com precisão teatral. Cole, ela disse, sua voz cortando o burburinho ambiente. Eu tenho estado querendo perguntar. Como está a situação do emprego? Ainda fazendo aquele trabalho de entregas. A mesa ficou quieta, a atenção mudando para Cole como holofotes encontrando seu alvo. Ele podia sentir o peso do olhar coletivo deles, a mistura de curiosidade e condescendência que marcava dessas reuniões de família. Eles queriam que ele se contorcesse. Eles esperavam isso. Era parte do contrato não dito de sua presença. O valor de entretenimento de assistir um homem pobre navegar o mundo de um homem rico. Cole tomou um gole lento de água antes de responder. Eu segui em frente do trabalho de entregas. Na verdade, comecei meu próprio negócio há alguns anos. Sua voz era calma, factual, oferecendo nada além da informação básica solicitada. Judith ergueu uma sobrancelha, seu ceticismo evidente. Seu próprio negócio? Quão empreendedor? Que tipo de negócio, se você não se importa que eu pergunte? Havia uma ênfase sutil na palavra negócio, como se o próprio conceito fosse de alguma forma divertido quando aplicado a alguém como Cole. Ao redor da mesa, sorrisos eram mal escondidos atrás de guardanapos e copos de vinho. Logística, Cole disse simplesmente. Software para gerenciar rotas de frete e envio. Começou pequeno, mas cresceu ao longo dos anos. Ele poderia ter dito mais. Ele poderia ter lhes contado sobre a noite sem dormir passada codificando, enquanto Rosie dormia em seu ombro. Sobre o pequeno apartamento onde ele havia construído seu sonho, uma linha de código por vez. Ele poderia ter descrito o momento quando seu primeiro cliente importante assinou. O dia em que ele percebeu que poderia realmente ser capaz de dar à sua filha um futuro que valesse a pena ter. Mas essas pessoas não mereciam essas histórias. Essas memórias pertenciam a ele e Rosie sozinhos. Brooke trocou um olhar com Preston, seus lábios curvando-se em divertimento. Software de logística. Isso soa muito técnico. Eu não percebi que você era o tipo de computador, Cole. Seu tom deixou claro que ela não pensava nada do tipo, que em sua mente um homem que dirigia uma picape e usava camisas de flanela não poderia possivelmente entender algo tão sofisticado quanto tecnologia. Cole simplesmente encolheu os ombros. Eu aprendi o que eu precisava aprender. Você faz o que você tem que fazer quando você tem uma filha dependendo de você. A conversa poderia ter terminado ali, poderia ter se dissolvido de volta em discussões de clubes de campo e casas de férias, se Preston não tivesse escolhido aquele momento para tentar impressionar seus futuros sogros. Ele se recostou em sua cadeira, girando seu vinho com nonchalants praticados. Falando de logística, você não acreditaria no fascinante estudo de caso que revisamos em nossa firma mês passado. Uma empresa chamada Brennan Freight Solutions, começada por algum cara em seu apartamento, agora operando em 12 países com sua própria frota de aeronaves. O fundador recusou uma oferta de aquisição de $2 bilhões ano passado porque ele queria manter o controle. Meus sócios seniores estavam praticamente salivando sobre as métricas de crescimento.
O nome pairou no ar como uma presença física. Cole sentiu a pequena mão de Rose apertar ao redor da dele sob a mesa, e ele deu um aperto suave em seus dedos. Ao redor deles, os Ashford continuaram suas conversas, alheios à conexão Preston havia acabado de tropeçar em. Mas Preston, ele mesmo havia ficado imóvel, seu copo de vinho congelado a meio caminho de seus lábios. Seus olhos estreitaram-se enquanto ele olhava para Cole. Realmente olhou para ele pela primeira vez naquela noite. Brennan, ele disse lentamente, como se testando a palavra. Cole Brennan. Brennan Freight Solutions. Sua voz caiu para mal acima de um sussurro. Espere, esse é você? Você é o Cole Brennan? O silêncio caiu sobre a mesa como uma onda. O copo de vinho de Judith parou a meio caminho de sua boca. O sorriso perpétuo de Brooke vacilou, incerteza rastejando em sua expressão cuidadosamente mantida. Howard inclinou-se para a frente, seus instintos de negócio subitamente engajados de uma forma que não haviam estado a noite toda. Mesmo os primos distantes e parentes periféricos ficaram quietos, pressentindo que algo significativo havia mudado na dinâmica da sala. Todos os olhos se voltaram para Cole, que sentava inalterado na ponta da mesa, sua mão ainda enrolada ao redor de suas filhas, sua expressão revelando nada. Preston puxou seu telefone, dedos voando pela tela. Eu vi o jato deles em Teterboro semana passada na Gulfstream G650. Número de cauda terminando em BFS. Brennan Freight Solutions. A empresa foi apresentada na Forbes mês passado. Ele levantou os olhos de seu telefone, descrença guerreando com reconhecimento em seus olhos. Seu valor? As estimativas colocam seu patrimônio líquido em quase 4 bilhões de gilas. Você é um dos mais bem-sucedidos empreendedores de tecnologia em logística e você está sentado aqui em uma camisa de flanela, ouvindo-nos falar sobre clubes de campo. Cole respirou fundo, sentindo o peso do momento assentar-se ao redor dele. Ele havia sabido que este dia poderia chegar eventualmente. Havia sabido que sua anonimidade cuidadosamente mantida não poderia durar para sempre. Mas ele havia esperado por mais tempo, mais jantares comuns com sua filha, onde ela era simplesmente Rosie, não a herdeira de uma fortuna que mudaria como todos a olhavam. Ele olhou para sua filha, viu a confusão em seus olhos, as perguntas começando a se formar. Ela havia sabido que eles não estavam mais lutando, havia notado as melhorias graduais em suas circunstâncias ao longo dos anos. Mas ela não havia sabido a extensão total do sucesso de seu pai, porque Cole havia querido protegê-la desse tipo exato de momento. Papai! A voz de Rose era pequena e incerta. É verdade o que aquele homem disse? Cole ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, trazendo-se ao nível de seus olhos, excluindo o resto da sala e seus ocupantes. Naquele momento havia apenas sua filha e a verdade que ele havia mantido dela para o seu próprio bem. Sim, querida, é verdade. A empresa do papai tem se saído muito bem ao longo dos anos. Mas eu quero que você entenda algo. Ele pegou as mãos dela nas suas palmas ásperas envolvendo seus pequenos dedos. Isso não muda quem somos. Nós ainda somos as mesmas pessoas que éramos quando entramos aqui. O dinheiro não nos torna melhores do que qualquer outra pessoa e certamente não nos torna diferentes. Rosie assentiu lentamente, processando esta nova informação com a notável adaptabilidade das crianças. É por isso que você sempre me diz que o que temos não importa, apenas quem somos. Cole sorriu, seu coração inchando de orgulho pela compreensão de sua filha. Exatamente certo, querida. Eu sempre acreditei nisso. E eu queria que você aprendesse essa lição antes que você aprendesse qualquer coisa sobre dinheiro, porque as pessoas que nos amam não precisam saber o que temos. Elas apenas precisam saber quem somos. A voz de Judith cortou o momento, afiada com indignação e algo que poderia ter sido vergonha. Cole, por que você nunca disse nada? Todos esses anos nós pensamos. Ela parou, incapaz ou não disposta a completar a frase. Nós pensamos que você estava abaixo de nós. Nós pensamos que Verônica havia jogado sua vida fora.
Nós pensamos que sua filha estava sendo criada na pobreza por um homem que não era bom o suficiente para carregar nosso sobrenome de família. As palavras não ditas pairavam no ar mais alto do que qualquer coisa que ela poderia ter dito em voz alta. Cole levantou-se, sua mão ainda segurando as roses. Ele olhou para Judith, para Howard, para Brooke com seu anel de noivado chamativo e Preston com seu telefone ainda exibindo o artigo da Forbes. Ele olhou para o lustre de cristal e a mobília antiga, para todas as armadilhas da riqueza que essas pessoas usavam como armadura contra o mundo exterior. E ele sentiu nada além de uma profunda tristeza pelo que eles haviam perdido, pelos anos que eles haviam desperdiçado olhando para baixo sobre ele quando eles poderiam ter estado conhecendo sua neta. Porque não importava, Cole disse quietamente. Nada disso importava. Não o dinheiro, não o sucesso, não os jatos, ou os contratos, ou qualquer disso. O que importava era que Verônica me amava e eu a amava. E juntos nós criamos esta incrível garotinha. O que importava era estar lá para Rosie quando sua mãe faleceu, certificando-se de que ela sabia que era amada, ensinando-lhe os valores que moldariam quem ela se torna. Eu não lhes disse porque eu queria saber quem ainda estaria lá para minha filha quando eles pensaram que eu não tinha nada. Eu queria saber quem a amava por si mesma, não pelo que ela poderia herdar. Suas palavras se estabeleceram sobre a sala como um cobertor pesado, sufocando as suposições confortáveis que haviam sustentado a superioridade Ashford por tanto tempo. O rosto de Brooke havia perdido a cor, sua presunção anterior substituída por algo que parecia notavelmente com medo. Ela estava calculando. Cole percebeu, passando por cada comentário desdenhoso, cada sorriso condescendente, cada palavra cruel que ela havia dirigido a ele ao longo dos anos, ela estava percebendo que o homem que ela havia tratado como um caso de caridade poderia comprar e vender a família de seu noivo 3 vezes por cima. Cole, Howard disse, sua voz cuidadosa agora, medida de uma forma que não havia sido antes. Talvez nós tenhamos começado com o pé esquerdo esta noite. Por que você e Rosie não ficam para a sobremesa? Eu adoraria ouvir mais sobre sua empresa. Eu tenho alguns contatos na indústria de transporte marítimo que poderiam estar interessados em seus serviços. Cole quase riu da virada transparente. O calor súbito que não tinha nada a ver com o sentimento familiar e tudo a ver com o artigo da Forbes ainda brilhando no telefone de Preston. Isso era o que ele havia esperado, para o que ele havia se preparado. No momento em que o dinheiro entrou na equação, tudo mudou. Respeito foi comprado, não ganho. Afeição foi calculada, não sentida. Era tudo o que ele havia tentado proteger Rosie de entender pelo maior tempo possível. Obrigado, Howard, mas eu penso que é hora de nós irmos. Cole estendeu a mão e levantou Rosie de sua cadeira, acomodando-a contra seu quadril, como ele havia feito desde que ela era um bebê. Ela estava ficando grande demais para isso, realmente. Mas esta noite ela parecia precisar do conforto de ser segurada, e ele precisava do conforto de segurá-la. Nós temos uma longa viagem de volta, e Rosie tem a escola de manhã. Mas certamente você poderia ficar um pouco mais. Judith interveio, sua voz mais aguda do que antes, quase implorando. Nós tão raramente conseguimos ver Rosie. Talvez pudéssemos arranjar visitas mais regulares. Eu poderia até ir à sua casa. Onde quer que isso seja, eu percebo que nunca realmente vi onde você vive. Cole parou na soleira da sala de jantar, virando-se para encarar a mulher que havia passado anos fazendo-o sentir-se inadequado, que havia questionado sua capacidade de criar sua própria filha, que havia oferecido nada além de crítica e condescendência quando ele precisava de apoio e compreensão. Ele pensou em todas as noites que ele havia passado sozinho naquele pequeno apartamento, lamentando sua esposa, enquanto tentava ser tanto mãe quanto pai para uma garotinha em luto. Ele pensou nas solicitações de empréstimo que Judith poderia ter coassinado, mas não o fez.
as ofertas de babá que nunca vieram, as festas de aniversário para as quais Rosie não foi convidada porque os Ashford estavam envergonhados por suas circunstâncias. Nosso lar é onde quer que o façamos, Judith. Foi um apartamento-estúdio por um tempo, depois um de um quarto. Agora é uma casa com um quintal onde Rosie pode brincar. O endereço nunca importou para nós. Ele ajeitou Rosie em seus braços, sentindo a cabeça dela repousar contra seu ombro. E aquelas visitas regulares teriam sido boas cerca de 5 anos atrás, quando Rosie estava perguntando por que sua avó nunca vinha vê-la. Mas nós construímos nossa própria vida agora. Nós temos nossa própria família, aquela que escolhemos. Eu não tenho certeza se há espaço para pessoas que só aparecem quando descobrem que valemos algo. Ele não disse mais nada, mas ele não precisava. As palavras pairavam no ar como um julgamento final, irrefutáveis em sua simples verdade. Cole Brennan virou-se e saiu da mansão Ashford com sua filha em seus braços, deixando para trás uma sala cheia de pessoas que estavam apenas começando a entender o que eles haviam perdido. O silêncio deles o seguiu pelo corredor de mármore, passando pelo lustre de cristal, pelo grande saguão, onde flores frescas murchavam em seus caros arranjos. O ar da noite era fresco contra o rosto de Cole, enquanto ele saía, carregando o cheiro de grama recém-cortada e dinheiro. Sua picape sentava onde ele a havia deixado, parecendo ainda mais fora de lugar entre os veículos de luxo. Agora que todos lá dentro sabiam o que seu motorista valia, ele poderia comprar uma frota daqueles Mercedes e BMWs sem notar a despesa. Ele poderia comprar esta propriedade inteira e ainda ter o suficiente sobrando para comprar outra. Mas nada disso jamais havia sido o ponto. Cole prendeu Rosie em sua cadeirinha de elevação, tirando um momento para alisar seu cabelo e beijar sua testa. Seus olhos estavam pesados de exaustão e o peso de muita informação para uma noite. Papai, ela murmurou enquanto ele ajustava seu cinto de segurança. Você está triste que eles foram maus conosco? Ele considerou a pergunta seriamente, como ele sempre fazia com as perguntas de Rosie. Eu acho que estou um pouco triste, ele admitiu, mas não por causa das coisas cruéis que eles disseram. Eu estou triste porque sua mãe amava aquelas pessoas e ela teria querido que eles fizessem parte da sua vida. Eu estou triste que eles não puderam ver o que era realmente importante. O que é realmente importante? Rosie perguntou, sua voz ficando sonolenta. Cole subiu no assento do motorista e ligou o motor, deixando-o tossir e roncar para a vida em sua maneira familiar. Reconfortante. Amor, ele disse simplesmente. Família, as pessoas que aparecem para você quando as coisas são difíceis, não apenas quando as coisas são boas. As pessoas que veem quem você realmente é, não o que você tem ou o que você pode lhes dar. Ele saiu da entrada, observando a mansão Ashford encolher em seu espelho retrovisor. Isso é o que é realmente importante, querida. A viagem para casa foi tranquila, pontuada apenas pelo som do motor e a respiração suave de Rose enquanto ela entrava e saía do sono. Cole deixou sua mente vaguear de volta sobre a noite, reproduzindo momentos e conversas, catalogando as expressões nos rostos quando a verdade finalmente havia emergido. Ele não sentiu satisfação em seu choque, nenhum triunfo em seu constrangimento. Ele nunca havia querido provar nada aos Ashford. Ele havia simplesmente querido ser aceito como o homem que a filha deles havia amado, o homem que estava fazendo o seu melhor para criar seu neto. Mas aceitação nunca havia sido oferecida, não de qualquer maneira genuína. Eles o haviam tolerado pelo bem de Verônica enquanto ela estava viva, e mal isso depois que ela se foi. Eles haviam questionado sua parentalidade, criticado seu estilo de vida, sugerido mais de uma vez que Rosie poderia estar melhor sob seus cuidados. Eles nunca haviam visto o sacrifício por trás de suas escolhas, o amor que impulsionava cada decisão que ele fazia. Eles haviam apenas visto um homem em uma camisa de flanela dirigindo uma velha caminhonete
e eles o haviam julgado de acordo. A ironia não se perdeu para Cole, que ele poderia ter mudado a percepção deles a qualquer momento, simplesmente revelando seu sucesso. Uma menção da empresa, uma referência casual ao seu patrimônio líquido. E suas atitudes teriam mudado da noite para o dia. Ele teria sido acolhido na família, convidado para todas as festas certas, consultado sobre assuntos financeiros. Sua opinião teria de repente importado. Suas escolhas teriam de repente feito sentido. Suas camisas de flanela teriam sido charmosamente excêntricas, em vez de embaraçosamente pobres. Mas era exatamente por isso que ele nunca havia dito nada. Porque ele havia querido saber a verdade sobre essas pessoas, a verdadeira verdade que o dinheiro não podia esconder ou comprar. Ele havia querido ver como eles tratavam um homem que eles pensavam que estava abaixo deles. Como eles falavam sobre pobreza na frente de sua filha. Como eles julgavam o valor com base em contas bancárias em vez de caráter. E agora ele sabia. Agora Rosie também sabia, embora ele desejasse que ela pudesse ter aprendido essa lição de uma maneira menos dolorosa. A casa estava escura quando eles chegaram em casa. Uma modesta colonial de 2 andares em uma rua tranquila, em um bairro onde os gramados eram mantidos pelos próprios proprietários. Cole o havia escolhido especificamente por sua normalidade, sua distância do mundo de excesso que os Ashford habitavam. O quarto de Roz foi pintado no roxo pálido que ela havia escolhido ela mesma, cheio de livros e animais de pelúcia e a obra de arte que ela criou na escola. A cozinha era onde Cole cozinhava o café da manhã dela todas as manhãs, onde eles sentavam juntos fazendo o dever de casa à noite, onde a porta da geladeira estava coberta com boletins e fotografias e a evidência de uma vida bem vivida. Ele carregou Rosie para dentro, cuidado para não acordá-la enquanto ele navegava na escuridão familiar. O quarto dela os acolheu com o brilho suave de uma luz noturna, aquela em forma de lua crescente que ela havia escolhido quando tinha 4 anos. Cole a deitou gentilmente em sua cama, removendo seus sapatos e puxando os cobertores até o queixo dela. Ela se mexeu brevemente, seus olhos abrindo-se. Papai, sua voz estava pesada de sono. Eu estou feliz que você é meu pai. A garganta de Cole apertou com emoção. Ele se inclinou e pressionou um beijo em sua testa, respirando o doce cheiro de seu shampoo. Eu estou feliz que você é minha filha querida, o maior que eu já fui sobre qualquer coisa. Ele acariciou o cabelo dela, até que sua respiração aprofundou, até que ela escorregou completamente para o sono, até que ele estava certo de que qualquer confusão ou mágoa que a noite havia causado estava temporariamente em paz. Ele moveu-se quietamente para a cozinha, servindo-se um copo de água e ficando na janela que dava para o quintal. A lua estava brilhante esta noite, projetando luz prateada pela grama onde Rosie brincava à tarde. Ele pensou em Verônica, sobre a vida que eles haviam planejado juntos, sobre todos os momentos comuns que eles nunca compartilhariam. Ela teria tido orgulho dele. Ele sabia, não por causa do dinheiro ou do sucesso, mas por causa do homem que ele havia se tornado, o pai que ele havia escolhido ser. Verônica sempre havia visto além das superfícies das coisas. Ela havia visto além da riqueza de sua família para reconhecer seu vazio, além das humildes circunstâncias de Cole para reconhecer seu valor. Ela o havia escolhido não apesar de suas diferenças, mas por causa delas, porque ela queria uma vida construída sobre o amor em vez de legado. E embora ela estivesse se fora agora, sua influência permaneceu em tudo o que Cole fazia. Cada escolha que ele fazia por sua filha. O telefone tocou no silêncio, assustando-o de seus pensamentos. O identificador de chamadas mostrou o número de Judith Ashford. E Cole deixou tocar até a caixa postal. Ele não estava pronto para aquela conversa ainda. Não tinha certeza se ele jamais estaria. O que ela poderia possivelmente dizer que compensaria anos de julgamento e negligência? Que desculpa poderia englobar todas as maneiras que ela havia falhado com sua filha?
Sua neta. A memória do amor que Verônica havia escolhido. A luz da caixa postal piscou, mas Cole não a ouviu. Em vez disso, ele terminou sua água, enxaguou o copo e seguiu seu caminho para o pequeno escritório que servia como seu escritório em casa. A sala era modesta comparada ao escritório de canto que ele mantinha na sede da empresa, mas ela continha tudo o que importava. Fotografias de Verônica, desenhos que Rosie havia feito ao longo dos anos, o plano de negócios original que ele havia rabiscado em guardanapos naquele pequeno apartamento. Em sua mesa sentava a revista Forbes com seu rosto na capa, ainda em sua embalagem plástica, porque ele nunca havia chegado a lê-la. Sucesso, ele havia aprendido, era uma coisa estranha e escorregadia. Ele se arrastava em você quando você não estava olhando. Transformou sua vida de maneiras que você nunca antecipou. Atraiu pessoas cujo interesse era proporcional ao seu saldo bancário, mas não mudou quem você era no cerne. Não alterou os valores que você mantinha, o amor que você sentia, os compromissos que você havia feito. Cole Brennan, com 4 bilhões de dólares, era o mesmo homem que havia chorado em um quarto de hospital segurando sua filha, enquanto sua esposa escorregava para longe. Ele era o mesmo homem que havia trabalhado 3 empregos para pagar contas médicas, que havia se ensinado a codificar porque era o único caminho a seguir, que havia sacrificado sono e conforto e tudo o mais para construir algo do nada. A manhã veio lentamente, luz cinzenta filtrando através das cortinas, enquanto Cole fazia o café da manhã para Rosie. Ela apareceu na soleira da cozinha, ainda em seu pijama, seu cabelo uma bagunça emaranhada, seus olhos carregando o peso das revelações de ontem. Ela subiu em seu banquinho usual no balcão e observou seu pai virar panquecas com facilidade praticada. Papai, ela disse depois de um longo momento, posso te perguntar algo? Cole colocou um prato na frente dela, as panquecas arrumadas na forma de uma carinha feliz como sempre. Você pode me perguntar qualquer coisa, querida. Você sabe disso. Rosie derramou xarope com concentração cuidadosa antes de olhar para ele. Se nós temos tanto dinheiro, por que nós vivemos nesta casinha? Por que você ainda dirige a velha caminhonete? Por que nós não temos coisas chiques como a vovó Judith? Cole sentou-se em frente a ela, considerando como explicar algo tão fundamental para uma criança que estava apenas começando a entender as complexidades do mundo. Você se lembra do que eu te disse noite passada sobre o que é realmente importante? Rosie assentiu, sua boca cheia de panqueca. Bem, aquelas coisas, amor e família, e as pessoas que realmente se importam com você, aquelas coisas não custam dinheiro. Você não pode comprá-las, não importa quão rico você seja. E as coisas que você pode comprar, as casas chiques e os carros caros, eles não te fazem feliz. Não realmente. Elas são apenas coisas. Ele estendeu a mão pela mesa e pegou a mão pegajosa dela na sua. Eu cresci sem muito, Rosie. Meus pais trabalharam duro todos os dias de suas vidas, e eles me ensinaram que o trabalho duro é sua própria recompensa, que a satisfação de construir algo importa mais do que o dinheiro que ele rende, que você deve julgar as pessoas por seu caráter, não suas contas bancárias. Como a vovó Judith te julgou? Rosie perguntou, sua percepção cortando direto ao coração das coisas. Cole assentiu lentamente. Sim, assim. E eu nunca quero que você seja alguém que julga as pessoas dessa forma. Eu quero que você cresça entendendo que todos têm valor. Sejam eles ricos ou pobres, se usam roupas chiques ou roupas de trabalho, se dirigem carros novos ou velhas caminhonetes. O dinheiro que temos, Rosie, é uma ferramenta. Nós podemos usá-lo para ajudar pessoas, para construir coisas que tornem o mundo melhor, para cuidar uns dos outros. Mas não é quem somos. É apenas algo que temos. Rosie mastigou pensativamente, processando isso da maneira que crianças fazem, construindo sua compreensão do mundo uma conversa por vez. É por isso que você não lhes disse?
Porque você queria ver se eles nos amariam sem o dinheiro? Cole sorriu para a sabedoria de sua filha, na maneira como ela podia destilar conceitos adultos complexos em suas verdades mais simples. Em parte porque eu queria te proteger. Eu queria que você crescesse sabendo que você é amada por si mesma, não pelo que você poderia herdar. Eu queria que você formasse seus próprios valores antes que alguém pudesse tentar mudá-los. Eu não acho que quero ser como a vovó Judith, Rosie disse quietamente. Ela não foi muito legal com você. Não, ela não foi. Mas ela ainda é sua avó e sua mãe a amava. Talvez um dia ela entenda o que ela tem estado perdendo. Talvez um dia ela queira conhecer a você de verdade, não apenas a neta de um homem rico. Cole apertou a mão dela. E se aquele dia vier, nós daremos a ela uma chance, porque é isso que pessoas boas fazem. Eles dão chances mesmo quando é difícil. O resto da manhã passou em rotina confortável. Cole levou Rosie para a escola, levando-a até a entrada e acenando a Deus enquanto ela desaparecia no prédio. Ele sentou em sua caminhonete por um momento depois, observando os outros pais deixarem seus filhos. Todos eles envolvidos nas lutas e alegrias comuns da vida diária. Nenhum deles sabia sobre sua capa da Forbes, ou seu jato particular, ou seus bilhões. Para eles ele era apenas mais um pai fazendo o seu melhor. E aquela anonimidade valia mais para ele do que qualquer quantia de dinheiro poderia comprar. Seu telefone zumbiu com mensagens, um fluxo constante de chamadas da família Ashford, que ele continuou a ignorar. Haveria tempo para aquelas conversas eventualmente. Tempo para navegar as novas dinâmicas que a revelação de ontem havia criado. Mas não hoje. Hoje ele tinha uma empresa para administrar, uma filha para criar, uma vida para viver. Os Ashford haviam esperado anos para mostrar qualquer interesse em seu mundo. Eles poderiam esperar um pouco mais. Enquanto ele saía do estacionamento da escola, Cole pensou sobre o futuro se estendendo diante dele. Rosie cresceria entendendo o valor do trabalho duro, a importância da humildade, o verdadeiro significado de família. Ela herdaria sua fortuna um dia, mas mais importante, ela herdaria seus valores. Ela saberia que o sucesso era medido não pelo que você acumulava, mas pelo que você dava. Não por como as pessoas te tratavam quando você era rico, mas por como você tratava os outros, independentemente de suas circunstâncias. O sol da manhã rompeu as nuvens enquanto Cole dirigia em direção ao seu escritório, projetando luz dourada pelas ruas comuns da cidade comum, onde ele havia escolhido construir sua vida extraordinária. Atrás dele, a mansão Ashford sentava em seus acres de perfeição bem cuidada, seus habitantes acordando para um mundo que havia se deslocado sob seus pés. À sua frente jazia outro dia de trabalho e propósito, de problemas para resolver e sonhos para construir, de ser o pai que sua filha merecia e o homem em quem sua esposa havia acreditado. Algumas pessoas passavam suas vidas inteiras perseguindo dinheiro, acreditando que ele resolveria seus problemas, preencheria seu vazio, lhes renderia respeito. Cole Brennan havia aprendido que o oposto era verdadeiro. Dinheiro era fácil comparado ao trabalho duro de construir caráter, mantendo a humildade, ensinando a uma criança o que realmente importava. Os bilhões em suas contas não significavam nada comparado ao toque da mão de Rosie na sua, o som de seu riso em sua casa modesta, o conhecimento de que ela estava crescendo para ser alguém de quem sua mãe teria tido orgulho. A camisa de flanela que ele usava hoje era a mesma que ele havia usado para os Ashford, lavada e passada e pronta para outro dia. A picape tossiu e roncou sob ele, fiel como sempre. E em algum lugar em uma mansão de Greenwich, uma família estava finalmente entendendo que o homem que eles haviam dispensado por anos valia mais do que todos eles combinados. Não por causa de seu dinheiro, mas por causa de tudo o que ele havia construído, enquanto eles não estavam prestando atenção. Cole Brennan sorriu enquanto ele dirigia para o sol nascente
em paz com o homem que ele havia se tornado e o pai que ele escolheu ser. Algumas lições tinham que ser aprendidas do jeito difícil. Algumas verdades tinham que ser reveladas em seu próprio tempo. Mas no final, o único veredito que importava era aquele que vinha das pessoas que amavam você sem condições, que viam você claramente através de todo o barulho de riqueza e status e circunstância. Para Cole, aquele veredicto já havia sido entregue, sussurrado na voz sonolenta de uma criança na noite anterior. Eu estou feliz que você é meu pai. E isso valia mais do que qualquer jato particular poderia jamais